Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Nívia Paulino e eu ajudo você a se tornar um terapeuta de massagem, proporcionando resultado para o seu cliente, tratando as dores emocionais e também as dores físicas. Então, se você deseja se tornar um terapeuta de massagem que tem resultados logo na primeira sessão, acompanhe essa série de lives e também o nosso grande evento que eu vou te mostrar o caminho para que você consiga, né, resolver as dores do seu cliente nesse momento que tantas pessoas estão precisando. O mundo precisa de massagem e eu tenho certeza que aí na sua cidade as pessoas precisam de você, do seu cuidado. Então, para isso, você precisa se profissionalizar, você precisa entender o seu cliente, entender o que ele tem e saber como fazer um tratamento para ele. E o tema dessa live hoje é os 3 motivos pelos quais a sua massagem está travada. Então, você sente que a sua massagem está travada? Coloca aí nos comentários se você sente que sim, a sua massagem está travada, você não está conseguindo ter resultado com seus clientes, você não está conseguindo deixar fluir o seu atendimento, como eu falo, né? Entrar no flow. O que é o flow? O que é o termo flow? É um termo em inglês que significa fluir, fluidez. Então, se a sua massagem está travada, muito provavelmente ela não está fluindo, você não está se deixando entrar no flow do seu atendimento. Ó, tem gente que está falando que não consegue atendimento, então se você não consegue atendimento, talvez a sua massagem também está travada. Então, para um pouquinho agora e pensa, a minha massagem está travada ou ela está fluindo? Será que eu estou conseguindo entrar nesse estado de flow que a Nívia está falando, deixando fluir, trazendo fluidez? Ou será que não? Será que eu preciso fazer algum tipo de ajuste? Será que eu preciso entender hoje o que a Nívia vai falar, né? Quais são esses motivos que a massagem tá travada? Então, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui, que é algo que talvez você já tenha ouvido, é algo que talvez você já até saiba, mas não está atento para isso, para esses 3 motivos que podem estar aí empacando, né? Que podem estar travando a sua massagem. Então, os 3 motivos pelos quais a sua massagem está travada. Se você sente que a sua massagem está travada, o primeiro motivo é a insegurança. E aí, observa se esse é um fator, qual é o peso desse fator para você? Se tem um peso baixo, médio ou alto. Vai anotando aí se você tiver onde anotar desses 3 motivos para que você possa saber por onde você vai observar mais, por onde você vai focar mais, onde você vai dar mais atenção desses 3 motivos. Então, você vai olhar para os 3 motivos que eu vou falar, colocar os pesos aí na balança, né? Esse motivo 1, a insegurança, é um peso baixo, médio ou alto para você? O quanto isso impacta no seu atendimento, o quanto isso impacta na sua massagem, e isso é um motivo com um peso muito grande para a sua massagem fluir, para a sua massagem deixar de ser uma massagem travada, né? Vai anotando aí. Então, o motivo 1 é a insegurança. E por que surge essa insegurança? Muitas pessoas falam, eu estou insegura para atender, mas tem algo por trás disso. A insegurança não vem por si só. Ninguém é inseguro porque é inseguro, tem alguma coisa antes. Então, a gente precisa olhar e observar o porquê que está surgindo essa insegurança e que está travando a sua massagem. Então, se você sente insegurança, se você percebe que isso te atrapalha, que esse é um dos motivos para sua massagem estar travada, é porque, muito provavelmente, você ainda não tem resultados. Ou se tem, você tem poucos resultados e não está observando, não está valorizando esse resultado que você tem. Na maioria das vezes, o que acontece com as pessoas inseguras é que ainda não tem resultado. E se não tem resultado é porque não estão seguindo um método que funciona. Não estão seguindo o passo a passo de um atendimento que gera resultado. Então, pera lá, se você não tem resultado, é porque você não está conseguindo ajudar o seu cliente verdadeiramente. E quando você não consegue ajudar o seu cliente logo na primeira sessão, né, quando você não consegue ajudar o seu cliente imediatamente, você olha para aquilo e pensa, poxa, eu acho que não estou conseguindo ajudar, eu acho que a minha massagem não está funcionando, e isso te gera
insegurança. Então, como é que você combate a insegurança? Já vou falar sobre isso, tá? É importante você ter essa clareza do que gera essa insegurança para você. Tem algum outro motivo que gera essa insegurança? Coloca aí nos comentários, se você observa. Tenta olhar para trás, tá? A insegurança é algo que está aí na sua frente que você está sentindo agora. Mas o que pode ter gerado essa insegurança? É a falta de resultados, é a falta de ter um método que funciona, de ter um passo a passo em que você tem certeza de que você vai lá, vai fazer, vai aplicar e que o seu cliente vai melhorar. Qual é o motivo por trás que está gerando essa insegurança? E qual peso tem essa insegurança? Vamos colocar em números aqui para que vocês possam interagir comigo, né? E eu possa conhecer um pouquinho mais de vocês. Qual o peso que tem esse motivo 1, a insegurança? Peso, sendo que o peso 1 é o peso menor, o peso 2 é o peso intermediário, médio, e o peso 3 pesa muito. É muito significativo para você isso, você tem muita insegurança. Então, qual é o peso que você dá? 1, 2 ou 3, tá? Então, fala aí para mim. O segundo motivo, enquanto você vai escrevendo aí, eu já vou falando do segundo motivo. O segundo motivo pelo qual a sua massagem está travada é o medo de machucar o seu cliente, o medo de errar na massagem. Então, se você tem medo de errar na sua massagem, esse é um dos motivos que a sua massagem está travada. Nívia, mas como assim? E se eu errar? E se eu errar? Né? O medo de errar, ele surge por quê? Porque você não está tendo resultado, você está inseguro, e aí na hora de fazer a sua massagem, o seu atendimento, você fica com medo de machucar o seu cliente. Se você tem medo de errar, esse medo é porque você não quer machucar o seu cliente. E esse medo de errar e o fato de você achar que vai machucar o seu cliente pode estar surgindo pela falta de prática constante. Então, você vai lá, estuda, faz o curso e não pratica. E esse medo de errar, ele vai persistir, ele vai ficar com você. Por quê? Porque você não faz a prática suficiente. Você não está com direcionamento, você não está tirando as suas dúvidas como você deveria estar tirando as suas dúvidas, com quem já passou por aqui, por onde você vai passar. Pior do que errar na massagem é fazer um curso e não atender. Por quê, gente? Escreve aí, ó. Que escreve aí, quem já decorou rapidinho a frase, escreve aí agora. Pior do que errar na massagem é fazer um curso e não atender. Por que que é pior? Porque se você estudou, imagina que tem tanta gente precisando de você agora, né? Então, pior do que o seu medo de errar ali é você engavetar o seu conhecimento que pode estar ajudando uma pessoa nesse exato momento que está precisando de você. Então, se você não se jogar, se você não for lá e praticar e cuidar das pessoas, né? Começa cuidando dos seus familiares, depois você avança, vai cuidando de outras pessoas, se permita cuidar de outras pessoas, porque às vezes algo que você aprendeu, mesmo que você tenha medo de errar, você vai lá e faz e você pode ajudar uma pessoa que está precisando de você. E se você continua com esse medo de errar, se você não faz por medo de errar, quantas pessoas estão sofrendo do seu lado agora? Quantas pessoas estão ansiosas, estressadas, com muito medo dessa situação? E que eu tenho certeza que você também sente medo. Eu também sinto medo. Mas se a gente ficar pensando no medo, a gente não ajuda as outras pessoas. Então, a gente tem que pensar no conteúdo, na bagagem, no conhecimento que a gente tem ou que a gente vai adquirir, se é o seu caso, se você não tem conhecimento. Se você não tem resultados no seu atendimento e que você vai adquirir ao longo desses dias aqui comigo, então você vai olhar para isso. O que você pode adquirir de conhecimento para a sua jornada e que você vai usar esse conhecimento para ajudar essas pessoas que precisam de você agora. Então, qual é o peso que tem para você? O medo de errar. Peso 1 é um peso baixo, peso 2 médio e peso 3 muito. Você tem muito medo de errar. 1, 2 ou 3. A Dulce está colocando que
a insegurança dela começou quando ela fez uma massagem em uma pessoa e ela disse que faria de novo, mas não pagaria. Não entendi essa colocação dela. Pois é, nem eu entendi. Daí precisa entender qual é a colocação dela, né? Como é que ela vai fazer uma massagem com você e não vai te pagar? Que tipo de pessoa é essa que fala que vai fazer uma massagem com você e não vai te pagar? Então precisa entender o porquê que ela falou isso. Se ela não gostou da massagem, ela não faria nem de graça, concorda? Então eu acho que são coisas diferentes que você precisa se situar. Porque uma coisa é a pessoa não gostar da massagem. Se eu gosto de uma massagem, eu não vou fazer de novo. Agora, se eu for fazer de novo uma massagem, é porque eu gostei. Então, ela está querendo um atendimento de graça. É aqueles espertinhos que querem ser voluntário a vida inteira. Então, muito cuidado, muita atenção com isso, tá, Dulce? Sim, ela quer de graça. Então, tem que cuidar com essas pessoas que querem de graça e, fugir dessas pessoas que querem de graça. Por quê? Porque se você está estudando, está se profissionalizando, você tem que ser uma profissional que cobra pelo seu trabalho, né? Você merece cobrar pelo seu trabalho. É a sua profissão, é algo que você está se dedicando, está investindo tempo, dinheiro, né? Investindo o seu dinheiro para estudar, para aprimorar o seu conhecimento. Então, foge dessas pessoas que querem atendimento de graça, tá? Fazer atendimento gratuito, voluntário, é importante sim. Eu sempre falo para os alunos da Massagem Flow. Claro que é importante você fazer atendimento voluntário, mas quem escolhe é você, não é as pessoas que ficam te pedindo, me dá atendimento de graça, me deixa ser cobaia. Não, não, não. É você que escolhe, você que vai lá e escolhe, eu vou dar um atendimento para você e para você. E os outros todos que pedirem, você vai pensar, vai colocar numa lista se você vai querer atender ou não, tá? Então, todo atendimento gratuito e voluntário tem que ser uma escolha e uma decisão sua, e não de quem está te pedindo. Porque quando você decide quem você vai atender de forma gratuita para praticar o que você está aprendendo, isso torna você ainda, na visão das outras pessoas, ela vai olhar e vai pensar, nossa, ela está se profissionalizando mesmo. Agora, se você sai por aí dando atendimento gratuito para todo mundo, a pessoa não vai te levar a sério e ela vai querer mais de graça, mais atendimento de graça, mais coisa gratuita, tá bom? Então, vamos lá. Já falamos do motivo 1, do motivo 2, e se você está com o peso do motivo, se você tem peso acima de 2 ou 3, desse motivo, que é o medo de errar, de machucar o seu cliente, a falta de prática constante vai aumentar esse medo. Então, o que você pode fazer para combater o medo? Vai pensando aí que eu vou falar mais sobre isso. E o motivo 3, pelo qual a sua massagem está travada. Fazer uma massagem igual. Você usa a mesma massagem, o mesmo passo a passo para todos os clientes? Sim ou não? Você acha que tem que fazer uma massagem do passo 1 ao passo 100, igualzinho, sem pular nem tirar? Se você tá com medo não, esse já foi o 2. Se você faz uma massagem igual para todos os clientes, significa que a sua massagem é engessada, é protocolada. Você estudou e você sente que você tem que fazer aquilo ali e que tem que ser sempre aquilo para todos os clientes. E o seu medo de errar, que é o motivo anterior, pode estar muito ligado a isso, porque você acha que tem que fazer sempre igual, e aí você fica com medo de errar também. Por quê? Porque se você acha que tem que fazer tudo igual e você erra um passo, você esquece uma manobra, pronto, aí acabou com tudo. Enquanto que, na verdade, não é isso. Só que muitas pessoas aprendem, estudam um curso, aprendem que tem que fazer ali o passo a passo, tudo igualzinho. E aí, quando vão para o campo de batalha, não consegue resolver o problema do cliente. Então, esse último motivo, ele está muito atrelado ao motivo 1 e 2. Esse último motivo, que é fazer uma massagem igual, engessada, ele está muito atrelado à insegurança de você não ter resultado e também o medo de você errar. E aí você acaba fazendo o quê?
tratando todas as dores com a mesma manobra, com a mesma sequência. Então, se você hoje está atendendo os seus clientes que você tem com as mesmas manobras, com a mesma sequência que você aprendeu, com o passo a passo, engessado, que você não pode sair uma linha daqui, uma linha dali. Esse é o motivo 3 pela sua massagem estar travada. Talvez você já tenha me ouvido falar isso, talvez não. Talvez você seja um novato, se você está chegando aqui agora e está me ouvindo falar isso pela primeira vez. Então, você tem uma massagem engessada, protocolada, qual é o nível desse motivo que está impactando a sua massagem aí? A sua massagem é muito travada, é muito engessada, e aí é o nível 3, é o peso 3. É um pouco engessada, então é nível 2. Ou é menos ainda, é um nível 1, que é um nível mais baixo. Você sente que está engessada, mas não é tão engessada assim. Né? Talvez você já me acompanhe há mais tempo aqui, então talvez o seu nível já está no nível 1. Se você está chegando agora, talvez você esteja no nível 2 para 3. Então escreve aí nos comentários, nível 1, 2 ou 3, o quanto esse motivo impacta na sua massagem. Lembra que cada cliente é um perfil, cada cliente é uma pessoa. Então, quem está aqui, ó, vamos ver quem está aqui. A Rosemary é um perfil, a Giz é um perfil, a Eliana é outro perfil, a Dulce, a Isabel. Então, cada pessoa é única. Como é que eu vou fazer uma massagem igual, protocolada, engessada, para todos os clientes? Se você está fazendo isso, você, a partir de hoje, vai entender que se você continuar fazendo assim, a sua massagem vai continuar travada, você não vai ter resultados, você vai continuar com insegurança, e aí surge o medo de você errar, o medo de machucar o cliente. Ó, então a Bianca está no nível 3, a Andréia está no nível 2. Então, se você está no nível 2 para 3, você precisa dar muita atenção para isso. Porque a massagem, ela pode ser livre. E você vai me ver falando aqui sobre isso nesses próximos dias. Eu quero que você seja livre na sua massagem. Existe uma forma de você aprender um passo a passo que tem resultado? Claro que existe. Dentro do curso da Massagem Flow, você tem pelo menos 5 protocolos prontos para você seguir o passo a passo e que vai gerar resultado. Só que depois que você aprender esse passo a passo, depois que você aprende a metodologia, você tem que se libertar para olhar para o seu cliente. Então, depois que você se guiar, se organizar e estudar o passo a passo que funciona, praticar, você vai perceber que você pode se treinar e ir observando para desenvolver essa capacidade de personalizar o seu atendimento. Então, essa é uma das minhas missões aqui com você, é mostrar que depois que você aprender esse passo a passo, você pode sim personalizar o seu atendimento. Então, o primeiro, você vai no básico do passo a passo, e depois você vai olhar para esse passo a passo e começar a observar mais o seu cliente do que se preocupar com o passo a passo. Quando a gente está aprendendo, isso é muito comum de acontecer. Eu me preocupar com o passo a passo da técnica. E tá tudo bem. Se você está nesse nível ainda, é porque você está aprendendo, você está começando, né? Então, você está nessa fase de observação do passo a passo. À medida que você continua praticando, fazendo a prática constante, o que vai acontecer? A sua técnica vai apurar, vai afinar, você vai ficar melhor, você vai ficar mais confiante. E aí, com esse passo a passo aprimorado, com esse treino constante, você vai passar de fase, igual o joguinho lá de videogame, você vai fazendo, até que uma hora você passa de fase. Com a massagem é a mesma coisa, se você ainda está fazendo o protocolo, você está na primeira fase. Então, chegou a hora de você mudar de fase, de você intensificar os seus treinos, intensificar a sua prática, mudar de fase e começar a olhar mais para o seu cliente do que se preocupar com a técnica, porque a técnica você já aprendeu. Então, entenda que é o que eu estou falando. Não é que você não vai se preocupar com a técnica é o básico que você vai ter que se preocupar. É o mínimo necessário, né, para quem está começando. Então,
Obviamente que é importante, só que você precisa fazer mais daquilo, mais repetições, você precisa praticar mais, mais vezes, para que você passe dessa fase. E quando você passar dessa fase, a técnica ela já vai estar em você, você já vai ter aprendido. Então, você não vai mais se preocupar tanto ali com a técnica, você vai se preocupar mais com o seu cliente. E quando você se preocupa mais com o seu cliente, quando você olha mais e observa mais o seu cliente, você passa a ter mais resultados. Cada vez que eu conheço mais o meu cliente, eu consigo ajudar mais ele. E por isso eu tenho mais resultados. A Ana precisa desengessar mais. Então, Ana, intensificar o nível 1 para você sair do nível 1 e avançar de fase, tá? Você precisa avançar, mirar na próxima fase para você desengessar. A Rosemary, a aluna também da Massagem Flow, com o seu método mudei toda a forma de tratamento. Então, a Rosemary é um exemplo de quando ela entrou para o método, quando ela entrou para o curso da Massagem Flow, ela foi estudando, aprimorando, aperfeiçoando, né, entendendo como ela podia fazer a sequência dela personalizada, e aí ela mesma está dizendo aqui, ó, se ela esquece uma manobra, ela muda para outra e vai seguindo a intuição. Por quê? Porque ela aprendeu a pular de fase, não, a avançar na fase. Ela aprendeu o método e hoje ela sabe que a próxima fase já chegou para ela, que é observar mais o cliente, usar mais a intuição. E você é capaz de desenvolver a sua intuição. Usando as ferramentas certas, você vai conseguir também desenvolver a sua intuição, conseguir desenvolver o seu olhar perante o seu cliente para deixar a sua massagem fluir, assim como a Rosemary está fazendo, né? Hoje a Rosemary, eu sei que ela faz os atendimentos dela para clientes que fazem de 1 hora, e ela também faz os atendimentos dentro de um espaço que, eu não me lembro, Rosemary, se é um salão de beleza ou se é um espaço, acho que vende produtos de beleza, né? Eu vi que a Rosemary já postou fotos lá, eu acho que é um espaço de produtos de beleza, que ela vai, ela usa a cadeira, que é uma cadeira essas cadeiras de salão, e faz a massagem na cadeira, ou seja, ela já aprendeu a usar a intuição dela, já aprendeu a trabalhar em qualquer lugar, em qualquer situação. E é assim que você vai desenvolvendo a sua habilidade. Depois que você tem a ferramenta certa, que você consegue aprender esse passo a passo, você vai atender em qualquer lugar, não só numa maca. Você vai se libertar da maca. Se você quer atender na maca, você vai conseguir e vai aprender a fazer isso. Mas se você não tiver uma maca, você vai deixar de atender, você vai deixar de ajudar as pessoas? Não. Você vai conseguir ajudar, assim como a Rosemary está conseguindo fazer essas práticas em uma cadeira, né? Em uma cadeira que não é a cadeira ideal, não é a cadeira de quick massagem. Mas ela consegue fazer isso por quê? Porque ela entendeu que aquele passo a passo que ela tem lá no curso, ela pode implementar em qualquer local, seja numa maca, num tatame no chão, numa cadeira de quick massagem ou numa cadeira de salão de beleza, que não tem estabilidade, que às vezes fica até balançando, se mexendo, né? Conforme você aperta o cliente daqui ou dali, a cadeira pode até ficar instável, mas ela foi lá, estudou, aprendeu e consegue hoje adaptar, adequar o seu atendimento, né? Então, desses 3 motivos aqui, qual deles tem o peso maior para você? Motivo 1, 2 ou 3? Qual desses 3 motivos tem um peso maior aí e que pode estar travando a sua massagem, impedindo você de fluir? A Adri está perguntando, podemos só fazer curso online durante a vida profissional? Claro que pode. O curso da Massagem Flow é uma formação 100% online. 100% online. Você vai estudar tudo online. Você não precisa ter um curso presencial. Por quê? Olha, a grande vantagem do online é que você vai ver a aula e o vídeo quantas vezes você quiser. Então, sim, tenho muitos alunos que não sabiam nada sobre massagem e estudaram online, praticaram, pegaram seu certificado e hoje estão realizando atendimentos com clientes pagantes, tá? E aí, para gente finalizar aqui, eu quero reforçar com vocês como é que você faz para superar esse obstáculo, né?
superar todos esses motivos que podem estar travando a sua massagem. Se você sente que a sua massagem está travada hoje, observe esses 3 motivos. Qual é o motivo que tem maior peso para você começar olhando para esse motivo, para você focar nesse motivo e sair desse motivo, né? Entender como você pode lidar com esse motivo que está travando a sua massagem e ter um método que funcione. Para isso, para você superar esses obstáculos, né, para você superar esses motivos, ter um método que funcione, conhecer o seu cliente e personalizar o seu atendimento. Então, um está atrelado ao outro. Quando você conhece o seu cliente, quando você usa uma boa ficha de anamnese para entender o que ele precisa, o que ele quer, alinhar a sua proposta de atendimento terapêutica com a necessidade do seu cliente, alinhar o seu conhecimento, o que você estudou, o que você sabe, com aquilo que o seu cliente precisa, com as necessidades que ele te traz. E eu só consigo saber isso perguntando para ele, fazendo a ficha de anamnese. E, diante disso, eu vou personalizar um atendimento se eu tenho um método que funciona. Então, quando você tem um método que funciona, que gera resultado logo na primeira sessão, você vai olhar para aquele método que você tem, olhar para a sua prática, e aí sim personalizar o seu atendimento para cada cliente, para fazer com que a sua massagem flua, tenha fluidez, para que você entre no estado de flow. Então, vamos finalizando por aqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.